Agora no Bom Dia Clube, entrevista. Olá, bom dia, que bom que você está em nossa companhia e como a gente anunciou no decorrer da semana, chegou o momento, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Clube Dr. Jorge Lucas Torres, que é urologista e vai bater um papo super interessante conosco, então cola aqui, fica junto, para tudo que está fazendo, aumente o volume do seu rádio porque o papo é interessante e o papo é gostoso. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Clau. Bom dia, Moa. Tudo bem? Que bom lhe receber aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, uma satisfação enorme poder compartilhar um pouco, né, das experiências, um pouco da vivência mesmo. E é uma satisfação estar aqui hoje com vocês na Clube. Que bom, o prazer e a alegria é nossa. Doutor, para a gente começar, conta um pouquinho por que escolheu medicina. O que lhe levou a fazer medicina? Olha, eu confesso que desde criança eu sempre quis ser médico, né? Acho que a minha esposa até brinca comigo, eu sempre assisti muito novela, né? Acaba que quando eu era criança não tinha YouTube, não existia Instagram e tal, então a programação era muito assistir novela, né? E eu sempre achava muito elegante ver nas novelas, nos filmes, pessoal no consultório de jaleco branco, tudo, então eu sempre falei para meus pais, meus avós que eu queria ser médico, né? E meus avós, uma parte da minha infância eu fui criado por eles, então tenho um carinho especial pelos meus avós e acabava que acompanhava eles em algumas consultas médicas. E minha avó hoje brinca comigo também, fala que em algumas situações eu chegava para os profissionais, na época criança, sei lá, 5, 6 anos, 7 anos, falava, um dia eu vou ser seu colega de trabalho, tudo isso. Então, acho que sempre tive esse desejo e confesso que nunca me vi fazendo outra coisa na vida que não ser médico. Pronto, tá aí, né? Além de ter o desejo, né? Eu acho que o esforço de muito estudo, mas principalmente ter esse desejo de saber o que quer ser, eu acho que daí fica muito mais fácil. E por que o urologista, doutor? Por que urologia? O que lhe levou para esse caminho? A urologia é uma das áreas, né, de especialização da cirurgia geral, que é uma área mais ampla, né, dentro da medicina, que engloba todas as especialidades cirúrgicas, né? E a urologia é uma das sub-áreas da cirurgia geral. Então, após a formação médica, a gente presta um concurso, né, que é a residência médica, e ingressa a princípio na cirurgia geral e para fazer urologia, um dos pré-requisitos, o pré-requisito é ter feito cirurgia geral antes, né? E na cirurgia geral a gente lidar com diversas especialidades, cirurgia plástica, urologia, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia vascular, enfim, todas as especialidades cirúrgicas. E confesso que, na verdade, urologia foi não a minha segunda escolha, mas foi a minha primeira escolha depois que eu comecei na cirurgia geral. Quando eu iniciei, a minha intenção, na verdade, era fazer cirurgia plástica. Mas acabou que com a convivência, vendo as cirurgias, tudo, confesso que não me encaixei, o meu perfil como médico, como pessoa, não seria para fazer cirurgia plástica e acabei me encantando pela área da urologia, acho que por conta da gama de possibilidades, né? Algumas áreas são mais, digamos, restritas. Claro, não cabe a mim comentar sobre outras áreas, mas algumas áreas você acaba trabalhando mais em hospital, algumas áreas você faz mais consultório, Sim. tem poucas possibilidades de fazer outras coisas além disso. E na urologia não, a gente pode atender consultório, a gente pode fazer pequenas cirurgias ambulatoriais, cirurgias no hospital, fazer exames também, então é uma área muito ampla, né? E a urologia é mais povo, né? Acho que é mais gente do que plástica, né? Acho que plástica fica mais uma coisa mais voltada, claro que tem aí as plásticas que são reconstrução, tem muito essa coisa, mas a urologia leva muito isso junto com o povo também, não é? Sim, acaba que nosso foco é tratar pessoas que com algum problema, né? Na plástica, claro que tem essa questão da reconstrução, tudo como você falou, mas também tem um outro lado aí muito forte, que é a questão
da estética, né? Então não é muito meu perfil, então acabei direcionando um pouco para a urologia, que dentre as outras áreas que atuam mais com a doença, tudo, foi a área que, por ter uma ampla Sim. gama de possibilidades, acabou me atraindo mais. Excelente. Agora, doutor, conta uma coisa. Hoje nos consultórios, a gente veio de Novembro Azul, se fala muito aí em relação aos cuidados, né, com a saúde do homem, e a gente vê muito dentro da publicidade, né, convidando o homem a ir se cuidar, porque o homem ele é mais tigrão, né, vamos dizer assim, ele tem mais dificuldade, né, e principalmente quando se fala aí em próstata, no exame. Eu queria que você desse uma pincelada para a gente em relação a Novembro Azul, quem mais hoje, como que está a procura em relação a se cuidar dos homens e qual é o maior receio quando ele entra no consultório, qual é as primeiras perguntas que ele faz e como que ele se comporta diante do doutor hoje em relação ao exame de próstata. É bem isso que você falou mesmo. O homem, entre aspas, é mais tigrão, como você citou, né, do que a mulher. Existem dados, né, do IBGE que falam que o homem vive até 7 anos menos no Brasil do que as mulheres. Então a expectativa média de vida das mulheres é cerca de 80 anos e dos homens cerca de 73 anos, tá? Isso por uma série de fatores. Os homens fumam mais, os homens bebem mais, os homens têm hábitos de vida menos saudáveis, dirigem com mais imprudência, tudo, enfim, uma série de questões sociais, né, na verdade, que acabam impactando nisso. E acho que, de certa forma, isso também influencia na questão da procura, né, dos homens por um cuidado. Acaba que no dia a dia eu percebo que os homens procuram muito mais quando tem algum problema de saúde, quando já estão com algum problema, algo que está afetando talvez a virilidade, ou talvez está afetando ali a qualidade de vida, não está urinando muito legal, tudo, e acabam procurando Sim. mais quando tem algum problema, ao invés de procurar antes do problema se manifestar, procurando aí fazer uma prevenção. Mas ultimamente eu tenho visto uma maior procura, né? Acho que talvez por conta também dessa intensificação das campanhas de Novembro Azul, ressaltando a importância aí, da busca, né, por uma qualidade de vida melhor por parte do homem, não só em relação à próstata, né, mas de uma qualidade de vida, né? Porque a gente sabe que ter um diagnóstico precoce do câncer de próstata, ele não influencia em termos de mortalidade, né? Existem trabalhos que comprovam isso. Então, um paciente que tem um diagnóstico de um câncer de próstata precoce ou mais tardio, isso não vai impactar em termos de mortalidade, mas sim de qualidade de vida. Vai propiciar um tratamento com mais qualidade, o paciente vai ter graus maiores de, após o tratamento, ter uma possibilidade de ficar continente, de ficar potente do ponto de vista sexual, né? Então impacta diretamente na qualidade de vida. Então, acho que pensando nisso, a procura hoje dos homens, de uma forma geral, está maior, né? Claro que fatores culturais, né? Às vezes dependendo da região do país, Sim. tudo, são outros aspectos, né? Mas acho que hoje a procura tá cada vez maior, sim, e isso eu fico muito feliz. Isso é muito importante, principalmente para quem está aí nos ouvindo, doutor. Qual é o momento que o homem deve procurar um urologista? Na verdade, é um questionamento muito interessante isso. A gente pensa sempre em questão de Novembro Azul, mas na verdade o homem deveria procurar o urologista lá atrás, né? Na transição aí da infância para a adolescência, assim como a mulher, né? A mulher tem esse hábito. Isso. Então, na hora que a menina está próximo ali da primeira menstruação, já está tendo um crescimento, um desenvolvimento das mamas, às vezes ele teve a primeira menstruação, tudo, a mãe, primeira coisa que faz, leva no ginecologista. Isso. E nos homens não tem essa cultura, né? Na verdade, deveria ser lá atrás, para avaliar, às vezes, se tem uma fimose, se às vezes precisa fazer uma cirurgia de circuncisão, para orientar hábitos de higiene, orientar essa transição aí, o começo da vida sexual, o desenvolvimento, né? Na verdade, deveria ser feito desde antes, desde a adolescência.
Então, a orientação é que já quando entrar na adolescência, levem os meninos para o urologista, porque aí vai criar uma consciência também de depois de a vida adulta, né, a procurar um médico, não só quando atinge a sua virilidade, ou até mesmo em relação à própria, o doutor estava falando de urina, né, isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Perfeito. E vamos falar também sobre higiene. Pode falar. 9h23, bom dia, doutor, tudo bem? Tudo certo? Nós temos uma pergunta aqui, o senhor falou de fimose e o nosso ouvinte está perguntando sobre fimose parcial. Quais os problemas, tratamentos e, em caso de cirurgia, quais são os cuidados? Bom, assim, existe algo que eu entendi, a fimose parcial, acredito eu, que seja aquela fimose que não se manifesta quando o pênis está flácido, mas que quando tem uma ereção acaba tendo um estreitamento ali do prepúcio, que é a pele que recobre ali a glande, né? Acredito eu que tenha sido esse questionamento. E nesses casos, como atrapalha ali na hora da relação, tudo, teria indicação, né, de fazer um procedimento cirúrgico, que é fazer de forma coloquial a circuncisão, né? O termo técnico seria a postectomia, né? Em relação a cuidados de higiene, assim como qualquer outra cirurgia, higienizar bem a região, lavar sempre com sabonete ali na hora do banho, deixar seco, nada que fuja muito do habitual de qualquer pós-cirúrgico convencional. A recuperação dura quanto tempo, doutor, de uma cirurgia assim? A recuperação é rápida, assim, dependendo, claro, da atividade do paciente, 7 dias já dá para voltar. Claro que quando é algo que envolve uma carga, pegar um peso, empurrar alguma coisa, tudo, a gente pede um pouco mais, umas 2, 3 semanas para retornar, né? Para não ter nenhum problema de abrir um ponto antes da hora, ter uma cicatrização inadequada. Mas de forma geral, nessa faixa aí de 7 a 15 dias. Perfeito, doutor. Nós falamos então de idade, quando que é a primeira vez que deve se procurar um urologista, e eu gostaria de a gente também, depois a gente vai falar aí do momento de homens mais maduros que deixam para a última hora, a gente fala dessa idade. Mas antes, eu gostaria que, já que a gente foi para essa, falamos aí de fimose, né? Gostaria de falar um pouco sobre a saúde, né? A saúde e a higiene, porque das mulheres a gente fala muito, né? Depila aqui, não usa calcinha à noite, né? Faz laser, porque agora tem laser também, tem sabonete para a mulher, né? E para o homem, como que é feito? Como que se dá a higiene? Como que o homem deve fazer a higiene? Tem produtos? Como se faz, doutor? Conta um pouco para a nossa audiência. A higiene masculina ela é fundamental, né, na prevenção de doenças como a bala no post-it, que é a inflamação, o desenvolvimento, digamos, a candidíase masculina, o desenvolvimento de fungos ali na região genital. E principalmente em relação à questão do câncer de pênis, né? Claro que aqui no sul, no sudeste, é uma patologia que não é muito frequente, mas no nordeste, no norte do país, é uma patologia muito frequente, e o principal fator de risco é a falta de higiene, certo? Então eu sempre bato na tecla com meus pacientes em relação a essa questão da higiene. A higiene é muito simples, lavar mesmo ali, esfregar na hora do banho, higienizar, tirar toda aquela secreção que é o esmegma. E a principal coisa, tão importante quanto lavar e higienizar, é secar, deixar aquele ambiente seco. Então muitos pacientes me procuram, depois de adultos mesmo, não por fimose diretamente, mas por terem um quadro dessa candidíase de repetição. Então, aquela pele ali, às vezes o paciente tem uma pele em excesso, mas que se não for cuidado, se não for bem seco aquela região, acaba propiciando, né, o desenvolvimento de fungos, de bactérias, às vezes, e isso pode gerar algum transtorno, né? E eu sempre, às vezes, oriento, até se for o caso, dependendo do trabalho da pessoa, se às vezes a pessoa sai de casa de manhã cedo e volta para casa só no final do dia, não tem às vezes um tempo para tomar um banho, alguma coisa assim, eu sempre oriento, vai fazer o xixi, seca bem ali a região, às vezes, se for o caso, até comprar alguns lencinhos umedecidos para fazer uma higiene ali depois de urinar, né? E principalmente secar bem após ali a micção, tá?
Em relação à pele, é orientado fazer cirurgia ou isso independe, doutora? Tipo, para esse cuidado da higiene mesmo? Quando tem um processo de inflamação, de infecção, de repetição, né, que é a bala no post-it de repetição, é uma das indicações de fazer um tratamento cirúrgico, de remover aquele excesso de pele, exatamente para permitir que aquele ambiente fique sempre seco, não fique fechado e propicie esse desenvolvimento ali desses germes que vão causar algum transtorno aí, né? Em questão de sabonete, nós mulheres tem uma indicação de sabonetes íntimos para mulher. Tem algum tipo de indicação de sabonete para homem ou não necessariamente? Pode ser o do próprio banho, tá tudo certo? O do próprio banho tá de excelente aspecto. Só tentar para, às vezes a gente pensar aqueles sabonetes antibacterianos que tem lá na propaganda 99,9% de eliminação de germes e bactérias. Na verdade, eles mais atrapalham do que ajudam em relação a esse ponto de vista. Por quê? Porque eles são sabonetes que eles eliminam muito a umidade da pele, então a pele fica mais ressecada. E quando ela fica ressecada, pode predispor ali a surgir algumas fissuras na pele e tudo, e isso também funcionar como uma porta de entrada para fungos e bactérias. Então, sempre oriento sabonete neutro, já está de ótimo tamanho. Perfeito. Depilação também, pode depilar que não tem problema nenhum, né, doutor? Depilação, sim, é ótimo para higiene e a orientação é com maquininha, tá? Porque a Gillette, ela raspa o pelo bem rente à pele, então às vezes pode encravar o pelo, né, como a gente conhece popularmente, e às vezes a gente, na hora da depilação com Gillette, pode promover também algum corte ali na região, tudo, então não é algo agradável, né? Então a orientação é com maquininha. Doutor, ainda o pessoal está perguntando, porque o homem chega a uma certa idade e começam a aparecer os problemas, né? E a diabetes, na questão ali que o ouvinte está perguntando, dá para fazer qualquer cirurgia ou tem que estar com a diabetes em dia controlada? Qual o período que você tem que controlar a diabetes para fazer um procedimento cirúrgico? Tem que controlar sempre, é bem da verdade, mas eu falo assim, às vezes o cidadão está ali meio alterado, eu tenho uma cirurgia semana que vem, essa semana eu vou me cuidar, não vou tomar nada, vou ficar de boa, mas claro, o cuidado tem que ser sempre, né? Com certeza. Em relação ao diabetes, assim, claro que dependendo dos problemas de saúde, antes da cirurgia, de qualquer procedimento cirúrgico eletivo, ou seja, uma cirurgia programada, tem os preparos, os cuidados pré-operatórios. Então o paciente passa em consulta com anestesista, às vezes, dependendo de cada caso, com o cardiologista. E é importante o papel do endocrinologista nessa situação, de um diabetes já de longa data, às vezes de difícil controle, às vezes para dar uma otimizada na medicação, né, antes da cirurgia, para ver se dá uma controlada ali na glicemia, na hemoglobina glicada, que são os parâmetros que a gente utiliza para avaliar se o diabetes está controlado ou não. A hemoglobina glicada, ela reflete até 3 meses antes, então o ideal é que a gente não faça cirurgia com hemoglobina glicada acima de 7, porque a gente sabe que o diabetes ele promove uma dificuldade na cicatrização, né? Então é por isso que às vezes o paciente diabético tem feridas nas pernas, nos pés que não cicatrizam, porque ele promove uma dificuldade na cicatrização. E não seria diferente em qualquer cirurgia urológica, né? Então vai dar os pontos ali depois da cirurgia e aquela ferida vai sempre estar aberta, vai sempre estar saindo alguma secreção, não vai cicatrizar de forma adequada. Então é super importante o controle do diabetes. Às vezes, claro que cada caso é um caso, mas às vezes há necessidade também de ter um acompanhamento de perto ali do endocrinologista antes de agendar alguma cirurgia, e acho que basicamente isso. Doutor, agora são 9h30. Para a nossa audiência, a gente está batendo um papo aqui com o doutor Jorge Lucas Torres, que é urologista. Eu vou fazer uma pergunta e a gente vai para o intervalo. Quando a gente voltar, o doutor vai responder. Olha só, vamos falar de virilidade. Né? Vamos falar aí sobre um assunto que mexe muito com os homens, e normalmente o homem, por ter essa dificuldade de procurar um médico, de ir conversar com o médico, chega aquele amigo e fala assim, não, tem aquele azulzinho lá, aquilo é maravilhoso. E aí a pergunta que eu vou fazer para o doutor é em relação a isso, né? O que
causa impotência num homem? Por que tem muitos homens hoje jovens procurando aí esse tal do azulzinho, buscando aí medicamentos? E também, qual é o momento que o homem está com problema de ereção ou está se sentindo com problema que deve procurar o urologista? Então, vou para o intervalo e o doutor volta falando se esse amigo aí pode dar essas dicas ou isso é muito perigoso. A gente vai para o intervalo e volta já. Você está ouvindo Bom Dia Clube. A Música na Clube volta daqui a pouco. Ouça agora as mensagens dos nossos parceiros comerciais. Amanhecer nas Cataratas. Viva a magia das cores ao nascer do sol nas Cataratas do Iguaçu. Quintas e sábados, antes da abertura do Parque Nacional do Iguaçu. Adquira esse passeio exclusivo com café da manhã no restaurante Porto Canoas, em nossos terminais de atendimento do Centro de Visitantes ou pelo site www.cataratasdoiguaçu.com.br. É um passeio exclusivo. Agende agora mesmo. Vagas limitadas. Faça suas compras de Natal no Ítalo e aproveite nossas ofertas exclusivas. Banana caturra ou mangatome, quilo R$ 2,99. Batata doce roxa ou beterraba, quilo R$ 2,98. Laranja pera, quilo R$ 2,99. Moranga vermelha, quilo R$ 1,99. Abacate manteiga ou melão amarelo, quilo R$ 4,99. Abacaxi Havaí, unidade R$ 5,99. Ítalo, do seu jeito. Ítalo, do seu jeito. O glaucoma é uma doença silenciosa, muitos têm e não sabem, até que a visão seja perdida. 2,5 milhões de pessoas convivem com a doença, mas o número de casos é muito maior. Por isso, o Hospital de Olhos de Cascavel recomenda o exame de rotina anual. Com diagnóstico precoce, o glaucoma tem tratamento. Hospital de Olhos de Cascavel, há 30 anos eternizando memórias, construindo futuros. Foz está Calçados, é a loja da onda pra toda a família. Melhores marcas, preços mais baixos. Foz está Calçados, a estrela da Vila Fortes, pra fazer sucesso com economia, andar na moda todo dia. Foz está Calçados, condições e preços sem igual. Foz está Calçados, aqui você é especial. A Iguaçu Pisos inova a cada dia, proporcionando ambientes inspiradores com pisos e revestimentos em grandes formatos. Transforme seus ambientes com nossas linhas exclusivas. Invista em pisos e porcelanatos de alto padrão na Iguaçu Pisos Concept. Siga nosso Instagram, @Iguaçu Pisos Concept. Estamos na Avenida JK 3793, no centro de Foz. Iguaçu Pisos Concept, ambientes inesquecíveis. Cuidar de um idoso é uma tarefa especial e exige profissionais de alta capacitação. Isso você encontra na Acuidar, uma empresa especializada em prestar apoio físico e emocional. A Acuidar está presente em todo o Brasil, realizando um serviço de excelência. Profissionais em constante capacitação, qualidade e segurança em todos os procedimentos. Porque cuidar com amor é a nossa missão. Acesse acuidarbr.com.br. Acuidar Foz do Iguaçu. Chame no WhatsApp 45 988 44 32 33 936. 100,9. Bom Dia Clube, a sua melhor companhia. Olá, estamos de volta. Agora são exatamente 9 horas e 35 minutos. Estamos conversando com o Dr. Jorge Lucas Torres, que é urologista, e fomos para o intervalo falando em relação à virilidade. Doutora, a gente falava aí sobre os comprimidinhos, em especial aqui em Foz do Iguaçu, que a gente também tem, né, a Ponte da Amizade, facilita muito a compra do outro lado. Inclusive, quando o pessoal está circulando por lá, os vendedores de rua oferecem muito, né? Qual é o momento que se toma isso? É contraindicado tomar? Qual é o momento que o homem, não, agora se pode procurar? Como que funciona isso, doutora? É um assunto, assim, se fala mais das mulheres e pouco dos homens. Em relação a essa questão de medicação e principalmente de automedicação,
Então, a indicação de uso de alguma substância que induza ali de forma artificial uma ereção, que facilite ter ereção, tem as suas indicações bem estabelecidas para pacientes que têm uma disfunção erétil, né? Então, assim, em relação à ereção, existe um tripé da ereção, né? Então, como que funciona a ereção? Existem duas estruturas cilíndricas dentro do pênis, que são os corpos cavernosos. Então, quando o pênis está flácido, eles estão murchos, por assim dizer, e eles se enchem de sangue durante a ereção. Então, o primeiro ponto é que depende da quantidade de sangue que chega nos corpos cavernosos. Então, algumas doenças como pressão, colesterol, diabetes também podem influenciar de forma negativa nessa quantidade de sangue que chega no pênis e assim promover uma disfunção erétil, tá? Além da quantidade de sangue, é importante também a inervação para desencadear os estímulos adequados para para desencadear a ereção, tá? Então, doenças também que alterem ou que promovam uma degeneração dos nervos também podem influenciar de forma negativa. E os níveis hormonais de testosterona também são importantes. E claro, além desse tripé, ter o general, a parte psicológica também atuando de forma a promover, a ter um relaxamento adequado ali na hora da relação e conseguir ter uma ereção satisfatória. Então precisa que todo esse aparato, todo esse campo esteja funcionando de forma adequada. Se algum desses fatores começa a desandar, pode precipitar no final da linha em ter uma disfunção erétil, tá? Então essas medicações hoje disponíveis, que são tadalafila, sildenafila, iodenafila, outras medicações que ainda não estão liberadas aqui no Brasil, essas três são liberadas hoje aqui no Brasil, elas promovem, elas atuam causando uma vasodilatação, ou seja, permite com que chegue mais sangue no corpo cavernoso para o pênis conseguir ter uma ereção adequada. Então a indicação é basicamente para esses pacientes que têm uma disfunção erétil que a gente chama vasogênica, ou seja, por conta da quantidade de sangue que chega no pênis. Claro que essa quantidade de sangue que chega no pênis, ela vai promover a ereção, mas como eu falei, por exemplo, a questão psicológica. Então, às vezes o paciente está passando por alguma dificuldade no relacionamento ou, porventura, está tendo algum estresse no trabalho familiar, alguma situação que impacte de forma negativa no aspecto psicológico. Essa medicação ela ajuda porque o paciente vai ter uma ereção mais duradoura, mais prolongada, e isso influencia de forma positiva na questão psicológica também, né? Então são essas as indicações de tratamento para disfunção erétil, tá? Outras alternativas que a gente tem são os tratamentos injetáveis também, medicações que injeta diretamente no corpo cavernoso, só que aí ele promove uma ereção artificial, porque injetou a medicação, passa alguns minutos já vai ter a ação da ereção. As outras medicações que são os vasodilatadores, como eu falei, elas dependem da quantidade de sangue que chega no pênis. Então depende de ter um estímulo sexual adequado, né? Tomei um sildenafila, um tadalafila, vou ter uma ereção. Não, depende de ter um estímulo, de namorar, de ter o desejo, de ter a vontade de ter a relação, tá? Essas medicações injetáveis, não, elas atuam, elas independem da vontade, exatamente. E uma outra alternativa, quando nenhuma dessas alternativas medicamentosas funciona, no fim é fazer a colocação cirúrgica de próteses penianas, né? Então acaba que o que você citou no começo da pergunta, algumas alternativas, medicações não regulamentadas pelos órgãos sanitários brasileiros, pela Anvisa, tudo, não são recomendados do ponto de vista médico. Primeiro porque em relação à segurança dessas medicações, pode ser que essas medicações tenham esses compostos, tenham um vasodilatador associado, mas podem ter outras substâncias que a gente não faz ideia do que tem ali naquele comprimido, naquele pó, que às vezes tem a disponibilidade, né? Então, primeiro em relação à segurança. E segundo, que não existem
trabalhos. Hoje a medicina ela funciona, a gente chama de medicina baseada em evidências. Então, para um tratamento, para um determinado tratamento ele ser aplicado em larga escala, precisa ser comprovado de que ele funcione, tá? E não existem comprovações de que outras medicações impactem diretamente de forma positiva em relação à ereção, tá? Claro que existem alguns que a gente chama fitoterápicos, que não são medicações, Sim. mas são algumas substâncias naturais que elas impactam também de forma indireta na questão da ereção, mas por outros mecanismos, como ajudam a aumentar a produção natural de testosterona, como por exemplo tríbulos terrestres, maca peruana, mas aí é por um mecanismo de aumentar a produção natural de testosterona e não diretamente de influenciar, de impactar diretamente a ereção. Perfeito, doutora, a gente estava, eu até em off aqui, a gente estava conversando, como fomos para o intervalo comercial, em relação de causa-dependência também, as pessoas que fazem uso aí, né, desses comprimidos, seja para mil, o doutor falando a parte de medicamento aqui para a gente, né? Isso pode sim causar dependência e também tem pessoas que dizem, é perigoso ter infarto, o coração bate muito forte, é perigoso, doutor? Bom, em relação à dependência, assim, não é que cause uma dependência direta da medicação. É como a gente estava conversando, o corpo ele se adapta, né? Então ele se adapta à rotina, ele se adapta às situações a qual você expõe o seu organismo, né? Então, para o corpo, se ele está tendo um mecanismo mais fácil de conseguir ter ereção, que seria tomando a medicação, então hoje recebo no consultório alguns pacientes jovens que tomaram a medicação, fui numa festa no final de semana, tomei a medicação para dar uma impressionada ali, tudo e tal, e faz isso com alguma frequência e passa uma, 2 semanas e tem uma disfunção erétil, tem um efeito rebote dessa medicação, exatamente porque o corpo ele se acostuma com aquela medicação a ter uma ereção de uma forma mais fácil, digamos assim, né? Então ele acaba que, digamos, para pegar no tranco de novo, demora um período ali. Então pode ter, na verdade, um efeito contrário, né? Quando você suspende a medicação, se não tiver uma indicação muito bem estabelecida, quando suspende esse uso inadvertido dessas medicações, pode ter um efeito contrário, aí, de precipitar uma disfunção erétil, exatamente porque o corpo ele perde aquele fator facilitador, né? E a questão da segurança cardiológica que você questionou também é muito interessante, porque assim, quando essas medicações, a primeira delas foi o sildenafila, que é o popularmente conhecido como Viagra, né, foi lançado, não tinham trabalhos muito bem estabelecidos que atestassem a segurança cardiológica dessas medicações. Então, como são medicações vasodilatadoras, né, elas promovem um aumento da quantidade de sangue que chega no pênis, mas também um aumento do diâmetro das artérias do corpo inteiro, né? A medicação, nenhuma medicação que a gente toma comprimido via oral, ela atua só naquele local, ela atua no corpo inteiro, né? Então, antes tinham pacientes que tomavam medicação e tinham infarto e tudo, mas porque não faziam um acompanhamento cardiológico adequado, tá? Hoje a gente sabe que a única contraindicação formal para essas medicações são pacientes que têm uma insuficiência cardíaca e que fazem uso de nitrato, porque já são medicações vasodilatadoras e associado a essas medicações da parte de ereção, podem ter um efeito muito maior, muito mais pronunciado de vasodilatação e precipitar uma insuficiência cardíaca aguda nesses pacientes, né? E aí sim ter óbito. Então é uma contraindicação formal os pacientes que fazem uso de nitrato, que já são medicações vasodilatadoras. Mas tirando esse cenário, são medicações muito bem seguras, né? Existem critérios também, às vezes o paciente teve um infarto, teve um AVC nos últimos 3 meses, também é uma contraindicação, mas depois desse período, claro,
associado aí a um acompanhamento cardiológico adequado, são perfeitamente seguras. É importante para a nossa audiência, né, doutor? Eu acho que ficar aqui o recado que todo medicamento, né, seja daí para disfunção erétil, seja para qualquer coisa, tem que procurar um médico, conversar com o médico. O médico não é um bicho-papão. O doutor está aqui, o doutor Jorge Lucas Torres, ele que é urologista, é jovem, é um cara bem antenado, vai conversar com você, tem que fazer alguns tipos de exame, é importante, né? Tem gente que diz, eu não vou no médico porque eles pedem um caminhão de exames, mas é importante porque são uma série de fatores, né, doutor? Então, a importância de cuidar bem da saúde e sempre ir para o consultório, nada de conversar com um amigo e meu amigo consultou, vou tomar o mesmo remédio do mesmo jeito que ele, porque cada um de nós somos únicos, né? A importância, então, de procurar sempre um médico, né? Com certeza, com certeza. E, assim, hoje, cada vez mais as pessoas buscam alternativas, né? A questão, esse estímulo da produtividade. Então, eu tenho que me manter acordado por mais tempo, tenho que ter um sono de melhor qualidade, tenho que conseguir dormir naquela hora que eu preciso dormir, tudo. Então, hoje, cada vez mais as pessoas lançam mão de estimulantes, quer seja cafeína em grandes quantidades, energéticos ou outras substâncias para se manter acordado por mais tempo, Venvance, Ritalina, algumas medicações, e o uso indiscriminado também que a gente tem hoje de antidepressivos, tudo, quer seja com indicação formal ou com uma tentativa aí de ter um sono mais adequado, a pessoa que não consegue dormir, tudo, de conseguir dormir. Tá? Então, hoje a gente tem esse uso indiscriminado de medicamentos e, às vezes, as pessoas não param para se perguntar o que está gerando tudo aquilo, né? O que está gerando aquela ansiedade, o que está gerando aquela insônia ou aquela sonolência excessiva. Na rotina, claro que todo mundo tem seus problemas, tudo, mas às vezes um fator específico, você já conseguindo adequar, conseguindo atuar de forma direta naquele fator específico, já melhora, né, o seu rendimento ao longo do dia, já melhora em relação à sua disposição. Falta de atividade física também, hoje as pessoas cada vez mais querem o mais fácil, digamos assim, ninguém quer ir na academia, ninguém quer fazer uma corrida, uma caminhada, querem buscar outras alternativas aí, né? E acho que hoje falta um pouco disso, de sensibilidade da pessoa com ela mesma, de entender que cada pessoa é um ser humano que tem suas qualidades, seus defeitos, seus problemas, e que isso vai influenciar no todo, né? E acho que essa é a mensagem, assim, de buscar identificar esses fatores que possam estar causando algum problema, impactando de forma negativa em diversos aspectos aí da vida. Descobrindo a causa, né, doutor? Exato. Descobrindo a causa e não querendo tentar só tomar o medicamento, fazer a vida mais, né, o caminho mais curto e mais fácil. E algo que eu bato sempre na tecla com meus pacientes é em relação à questão psicológica também, né? Então, claro que com a devida indicação, eu acabo encaminhando muitos pacientes para o psicólogo, quer seja por disfunção erétil, às vezes por um outro problema que é muito associado com ansiedade, que é a questão da ejaculação rápida, né? Então, eu acabo encaminhando muitos pacientes para o psicólogo, né? E é papel do médico também escutar um pouco, né? Acho que tão importante quanto você ouvir o paciente falar a respeito das suas doenças é ouvir o paciente desabafar um pouco. Às vezes, só o fato de ele estar ali conversando com você no consultório, quer seja ali 5 minutinhos, 10 minutinhos a mais, além daquele tempo que você demanda ali para conversar a respeito das doenças, já faz uma diferença no dia do paciente, na semana do paciente, né? Então, acho que ouvir, ser sensível e não ver o paciente como... não tratar apenas a doença, tratar, assim, o paciente. Como um todo. Exato.
Nós estamos conversando aqui com o Dr. Jorge Lucas Torres, que é urologista, e está trazendo para a gente aqui um pouco mais sobre essa especialidade. E estamos nos caminhando já para o final da entrevista, 9h51. Passou super rápido, né, doutora? Sim. Olha só, para a gente encerrar, não posso deixar de perguntar em relação ao exame de próstata. Muitos homens deixam de ir no consultório, né? Tem muito aquele lado ainda do machismo. Ah, não vou, imagina, que tem o toque e tal. Queria que o doutor contasse para a gente hoje como que funciona, qual é a idade que deve começar a pensar em fazer esses exames, qual é o momento que deve se procurar um médico e cuidar, e quais tipos de exames que hoje tem e para quem é indicado cada um. Hoje a indicação, assim, existem colegiados, digamos assim, e o americano, o europeu, tem a Sociedade Brasileira de Urologia. Sim. E hoje a recomendação da grande parte desses colegiados é de que esse rastreio, essa detecção precoce do câncer de próstata seja iniciada para a população masculina geral aos 50 anos. Existem algumas populações específicas, que são homens que têm histórico na família de câncer de próstata, um pai, um avô, um irmão, parentes de primeiro grau, tá? Porque a gente sabe que quanto mais parentes de primeiro grau tiveram a doença, maior a chance de você ter. Então, se você tem um parente de primeiro grau, a chance de você ter um câncer de próstata é 2 vezes maior do que a população geral. Se você tem 2 parentes de primeiro grau com câncer de próstata, essa chance já pula para 6 vezes mais do que a população geral. Sim. Então, para pacientes que têm um histórico de câncer de próstata na família, ou para pacientes de etnia negra, porque os trabalhos populacionais, demográficos mostraram que na população negra o câncer de próstata ele tem um início mais precoce e ele pode ser mais agressivo, tá? Então, nesses 2 cenários, sim, pessoas com histórico na família ou pacientes de etnia negra, a indicação é de que o rastreamento seja um pouco mais precoce aos 45 anos. E aí, no geral, aos 50 anos? No geral, aos 50. E quais são os exames que são indicados? Depende muito da conversa com o médico, que tem, eu sei que tem o de toque e tem o de sangue, ou são feitos os 2, doutores? Como é que funciona isso? Antigamente, os pacientes tinham um preconceito muito grande em relação ao toque, em relação a não vou deixar fazer o toque porque eu vou perder minha masculinidade, minha virilidade. Sim. Graças a Deus isso caiu muito por terra. Tem mudado, hoje. doutor? Bastante. Os pacientes têm uma compreensão maior da importância e muitos ainda me perguntam, mas precisa fazer o exame de toque? Por que ou já que tem o exame de sangue, por que eu preciso fazer? Na verdade, eles não são exames excludentes, eles são exames complementares, um complementa o outro. Como a gente estava conversando aqui anteriormente, 80% a 90% dos cânceres de próstata a gente consegue detectar por uma alteração no PSA, tá? Em 10% a 20% dos casos, o PSA está completamente normal. E no exame de toque a gente consegue detectar algum caroço, algum nódulo suspeito ali na próstata, tá? Então, 1 a cada 5 pessoas ter um diagnóstico um pouco mais tardio porque deixou de fazer o exame de toque é uma estatística muito grande, né? Por isso que são exames complementares. E alguns trabalhos eles mostram exatamente essa correlação. Então, eles avaliaram níveis de PSA e compararam se aqueles toques, se aqueles pacientes tinham um toque normal ou alterado. E foram vistos de que aumentou em até 3 a 4 vezes a detecção do câncer de próstata quando o toque estava alterado. Tá? Então, é importante correlacionar os dois. Existem parâmetros que a gente utiliza, alguns critérios que a gente utiliza para avaliar, porque o PSA ele é uma enzima que ele é produzido apenas na próstata. Então, qualquer doença que afete a próstata, quer seja o câncer de próstata, alguma inflamação, que são as prostatites, ou o aumento da próstata com o passar da idade, podem cursar com o aumento do PSA. Ou seja, o aumento do PSA nem sempre é câncer. Tá? Então, existem alguns critérios que a gente utiliza para avaliar se, porventura, aquele PSA aumentado pode ser uma suspeita de câncer ou não. E um desses critérios
é o exame de toque. O exame de toque, então, como eu falei, no câncer ele tem um caroço, tem um nódulo na próstata, uma área mais endurecida. Se é uma inflamação, a próstata ela fica mais amolecida por conta daquele processo inflamatório, então o tecido fica mole. Então o toque ele ajuda também a direcionar, né, nesses casos quando tem uma suspeita de um câncer por conta do PSA aumentado. Se aquele PSA aumentado é realmente por um câncer ou alguma outra doença que está afetando a próstata. Excelente. Tem alguns sintomas? Porque para nós mulheres, tem sintomas. Algumas coisas a gente tem sintomas. Para o homem, tem algum tipo de sintoma, doutor? Infelizmente, o câncer de próstata ele só manifesta sintomas em estágios mais avançados. Né? Daí a importância, daí a gente bater todos os anos nessa tecla do Novembro Azul, da importância da detecção precoce. Porque com o passar do tempo, né, a próstata ela vai crescendo, né, e ela vai, em alguns casos, ela vai obstruindo o canal urinário, a uretra. E o câncer de próstata também, como é um desenvolvimento de células anormais, ele pode ir crescendo e também cursar com obstrução urinária. Só que aí seria já quando o câncer está num estágio mais avançado, porque 90% dos cânceres de próstata eles se desenvolvem na zona mais periférica da próstata, ou seja, mais afastada da uretra, do canal urinário. Ou seja, quando ela já cresceu muito a ponto de cursar com alguma obstrução, com alguma dificuldade urinária. Então, sangramento na urina, dificuldade urinária, ou às vezes quando está num estágio mais avançado ainda, que já saiu a doença da próstata para outros órgãos, para os ossos, o paciente pode ter dores ósseas também associadas, mas aí todos os sintomas são sugestivos de doença avançada. 90 a 95% das vezes, quando o paciente já tem esses sintomas, sangue na urina, dificuldade urinária, dores ósseas que não passam com medicação, tudo são sintomas de uma doença avançada. A importância, então, de sempre procurar um médico, fazer os exames é muito importante, né, doutor? Quero agradecer muito a sua presença e deixar aqui um convite para o senhor voltar mais vezes, porque a gente não chegou nem na metade dos assuntos que a gente gostaria de abordar aqui com o doutor, e é tão importante a gente falar da saúde masculina. Então, eu gostaria que o senhor deixasse seu último recado para a nossa audiência, principalmente onde encontra o doutor para fazer uma consulta, para conversar com o doutor, e se tem redes sociais, passa para a gente também, doutor. Claro. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você, Cláudio, você, Mo, agradecer o espaço aqui cedido, foi uma excelente conversa, o tempo passou muito rápido, a gente nem percebeu, então eu queria agradecer a vocês. Eu atendo em alguns hospitais aqui da cidade, atendo no Costa Cavalcante, atendo na Unimed, presto assistências lá na Unimed também, atendo na clínica Urofoz. Isso. Tá? E agradecer aos ouvintes também que dispuseram do seu tempo para conversar um pouco aqui com a gente. Muito obrigado. É isso aí. Então tá, doutor. Não tem nenhum telefone que gostaria de deixar para agendar consulta, ou é só na Urofoz mesmo? Na clínica particular, na Urofoz, ou senão na Unimed e também no Hospital Costa Cavalcante? Exato. É isso? Exato. Então tá certo, muito obrigada por o senhor ter vindo aqui e esclarecido para a gente essas dúvidas, e fica então um convite para vir mais vezes. Muito obrigada. Voltarei, muito obrigado. É isso, o bate-papo com o Dr. Jorge Lucas Torres, urologista, trouxe pra gente um bate-papo gostoso, e assim a gente encerra, senhor Moacir, o nosso Bom Dia Clube, agradecendo a sua audiência e o seu carinho de todas as manhãs, e vem aí o nosso Clube do Livro, apresentação Fernanda Rossetti.